Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Lose e este é o Batata Diário, o seu programa de dicas do Diário do Capitão. E hoje nós vamos continuar a falar aqui, né, dos filmes que estão sendo indicados ao Oscar nesse ano de 2021, né? Vamos falar de uma produção da Netflix, tá? Com spoilers, tá? É uma produção italiana, embora não esteja concorrendo ao Oscar de melhor filme estrangeiro, melhor filme internacional, como se fala agora, né? E é uma produção intitulada Rosa e Momo e que conta com a presença de ninguém mais, ninguém menos do que Sofia Loren, né? Esse filme ele está concorrendo a só uma estatueta, tá? A de melhor música, melhor canção, né, no caso, tá? Mas é um filme interessante porque ele vai abordar, né, uma questão, né, de pessoas, né, que são perseguidas na Europa, que foram perseguidas na Europa e que são perseguidas na Europa, né, e que elas estão ali meio que se identificando uma com a outra por causa dessa situação de perseguição em que elas se encontram, né. O filme ele começa com uma senhora, né, interpretada pela Sofia Loren, que é a Rosa, né? Ela está tentando vender uns castiçais na rua para poder pagar o aluguel. Só que aí um garotinho, né, chamado Momo, né, chamado Momo, ele acaba, um muçulmano de origem senegalesa, ele acaba roubando, né, ele é um menino de rua, ele acaba roubando, entendeu, esses castiçais, né, tenta levar esses castiçais para um traficante de drogas para vender, não consegue levar os castiçais, né, e ele como podemos dizer, ele vive, né, não é bem um menino de rua, né, ele ficou em situação de rua e ele foi acolhido por um médico, né, de origem judaica, tá, e esse médico de origem judaica, que é o Dr. Cohen, ele é o mesmo médico, entendeu, da Sofia Loren, né? Então ele percebe, né, que o Momo roubou os castiçais dela, ele acaba convencendo o garoto a falar de onde ele arrumou aqueles castiçais, né, e vai entregar os castiçais na casa da Rosa, né? Mas ao mesmo tempo a nossa Rosa, ela para poder complementar a renda dela, ela cria crianças, entendeu, que são ou de prostitutas ou crianças em situação de rua. Sabe aquela coisa de você ficar com a criança por um tempo até que a criança consiga um lar, uma adoção, coisa e tal? Ela fazia meio que esse papel para complementar a renda dela, né? E aí o Dr. Cohen pede, entendeu? Ele leva o Momo para pedir desculpas na casa dela, né? O Momo é um garoto extremamente agressivo, extremamente violento, até porque ele tem uma vida pregressa muito violenta, né? Ele, por exemplo, ele tinha a mãe dele, mas a mãe dele foi assassinada porque ela não queria se prostituir, entendeu? Ela foi assassinada pelo próprio marido, pelo próprio pai do garoto, né? Então você vê que o garoto realmente, né? Ele não vai, vamos dizer assim, ser uma flor de pessoa, né? Sendo tão barbarizado nessa infância assim. Ele, pelo contrário, ele vai ter um comportamento violento e agressivo por causa disso. E aí, né, o nosso Dr. Cohen fala que não está em condições de criar aquele garoto, né? Parece que ele vai fazer uma viagem, eu não me lembro, ele fala alguma coisa, ele pede, entendeu, para Rosa ficar uns 2 meses com ele, né? E a Rosa, pô, mas o garoto me roubou, você quer que eu bote ele aqui dentro de casa, não sei o quê? Não, mas cuida aí, eu já tô muito velho. Eu falei, mas eu tô velha também, entendeu? Você inclusive fala que eu tenho problema de coração, que eu não posso ficar nervosa, agora você tá empurrando esse abacaxi pra mim, então sabe? A coisa já começou aí. E o menino achava que a casa dela era uma pocilga, ela cuidava de outras crianças também com que ele se desentendia, né? Uma criancinha um garoto muito pequenininho, uma criancinha maior, né, coisa e tal, um menino maior, né, de origem, você vê até que é de origem árabe também, né, no caso, né. E aí ele vai vivendo ali, né, quer dizer, no início a coisa vai ser muito conflituosa, né, ele vai traficar drogas, né, para poder ganhar a vida, né, e ao mesmo tempo a Rosa ela conhece, né, ela é de origem judaica, né, ela foi prisioneira de Auschwitz, né, ela tem inclusive os numerozinhos tatuados no braço, né, e ela vai inclusive falar com um comerciante, né, de origem muçulmana, né, para vamos dizer assim, dar uma espécie de emprego para o garoto, né? Fazer o garoto se ocupar, entendeu? No comércio dele. Esse mercador de origem muçulmana, que é o Ramil, ele vai começar a ensinar o garoto a fazer tapete, esse negócio todo, coisa e tal, né? E o garoto vai conhecendo um pouco mais da cultura do país dele, né? Que ele é um muçulmano de origem senegalesa, ele vai conhecendo um pouco mais a cultura, né? Muçulmana, coisa e tal, né? E a coisa vai transcorrendo nesse íntere aí, né?
Agora, o que vai unir o garoto com a Rosa e o Momo aí no caso é o seguinte, que a Rosa, coitada, ela tem Alzheimer, né? E ela tá começando a ficar esquecida, né? E aí, né, eles vão se aproximando cada vez mais por causa disso, né? A Rosa gostava de ficar num porão no prédio onde ela morava, que era o único lugar que ela se sentia segura do mundo, porque quando ela estava em Auschwitz, ela se escondia embaixo dos alojamentos, né, dos prisioneiros dos campos de concentração, né, para os nazistas não verem ela, esse negócio todo, né? E à medida que ela foi ficando cada vez mais doente, cada vez mais esquecida, né, no caso, né, ela falou para ele, antes dela perder completamente como é que fala? A consciência, esqueci agora a palavra, mas a percepção que ela tinha dela mesma, vamos dizer assim, esqueci agora a palavra agora. Né? Aí, enquanto ela não perdeu isso, né, que ela estava perdendo cada vez mais, ela chegou e falou assim: eu não quero ficar internada no hospital porque médicos fazem experiências com a gente, né? Referência clara, né, o que Josef Mengele fazia, né, com os prisioneiros dos campos de concentração, né? E aí o nosso Momo ali, que inclusive é uma corruptela de Muhammad, né, o nome do garoto, né? Ele vai realmente, né, acabar tirando a mulher de lá, né, e vai botar a mulher dentro, né, do porãozinho dela, né, e ela vai acabar morrendo nesse porão junto com ele, né, ele tomando conta dela no caso, né. Então pelo menos ele cumpriu o último desejo dela, né. Quando ele percebeu, entendeu, quem eram os amigos dele mesmo, que era o Ramil, que era ela, coisa e tal, né, ele vai começar, ele entrega, né, vamos dizer assim, o cargo dele de aviãozinho, né, pro traficante, né, no caso, que o traficante fala: ó, se você desistir, você morreu para mim, morreu para todo mundo, que é da minha alaia, coisa e tal, né. Então ele percebe, né, quem era a verdadeira família dele, né, no caso, né. E aí o filme termina, né, com eles enterrando lá a Rosa, né, no cemitério judaico, né. E ele pega uma foto que a Rosa deu, que tinha um campo verdejante lá, com umas flores amarelas que ela achava muito bonita, que eu esqueci o nome agora, né? Acho que era mimosa, um negócio assim, não me lembro agora. E aí ele bota, entendeu, essa foto que ela deu para ele, entendeu, em cima lá da sepultura dela, né, da terra lá que tinha coberto ela ali na sepultura dela, no caso, né. E ele vai embora com o Ramil, né, e com uma travesti também, que era a Lola, né, que era muito amiga da Rosa. A Lola inclusive botou, né, um vinil na casa dela, né? E aí começou a rolar uma música da Elza Soares, gente, cantada pela Elza Soares, né? E a Rosa, né? E a Lola chamou a Rosa para dançar, né? Foi um momento assim interessante do filme, né? Então essa ideia, ela já foi, né, trabalhada muitas vezes. Você pega uma criança difícil, ser criada por uma pessoa mais velha, depois no início o relacionamento é muito difícil, depois o relacionamento fica mais fácil. Isso não é novidade no cinema, isso daí já vimos várias vezes. O que eu chamo a atenção aqui, no caso específico desse filme, é que apesar além da Sofia Loren estar trabalhando nesse filme, ser a Madame Rosa aí no caso, né, o que acontece? Ela foi uma judia que foi perseguida pelos nazistas e foi prisioneira de campo de concentração em Auschwitz, né? Quer dizer, uma parcela que foi perseguida na Europa. E o nosso Momo, né, ele é um senegalês, né, de origem muçulmana, que também está sendo, né, perseguido na Europa como imigrante hoje em dia, né, no caso, né? Então, quer dizer, você está vendo aí duas pessoas que foram perseguidas na Europa que estão ali, entendeu, se unindo, né? Uma de origem judaica e outra de origem muçulmana, né? Povos que às vezes são inimigos, né, em determinadas questões geopolíticas aí, né? E você está vendo uma judia e um muçulmano ali se juntando, né? Um dando carinho para o outro, um dando atenção para o outro, porque tem uma coisa maior aí, né? Que é essa perseguição, né, que eles sofreram nesse continente aí. Então é interessante a gente ver como essa coisa foi trabalhada dessa forma, entendeu? Outra coisa que é interessante da gente falar também, né, que é um filme pesado, obviamente, né, o garoto, apesar dele aos poucos estar melhorando, entendeu, o comportamento dele com a Rosa, a gente vê essa progressão, ele não vai virar um santinho, ele vai continuar tendo aquela índole, entendeu, agressiva e violenta, entendeu, o filme inteiro, mas aí ele tinha uns momentos ali de ternura, entendeu,
as pessoas mais próximas dele, mas ele sempre foi muito duro, boa parte do filme, né? E uma coisa que deixou o filme um pouco mais lúdico foi o quê? Ele tinha uma espécie de visão, vamos dizer assim, uma espécie de visão onde ele viu uma leoa se aproximando dele, e essa leoa ficava ali junto com ele, lambendo o rosto dele, fazendo carinho nele, né? Que era uma manifestação, né, segundo o Dr. Cohen, entendeu? Da carência afetiva que ele tinha, né? Então, isso acaba sendo uma coisa mais lúdica, né? Que você vê aquela leoa lá toda digital vindo para cima dele, né? Fazendo carinho nele, beijando ele, abraçando ele, entendeu? E ele rindo, agarrado com a leoa também, né? Então isso deixou, entendeu, o filme mais bonitinho um pouco e tirou um pouco desse clima pesado do filme, né? Então, gente, é isso, tá? É um filme que tem uma indicação só também, tá? Mas é um filme que é muito interessante pelo fato, né, de ser uma produção italiana, que é uma coisa que a gente não vê muito, né? Porque a gente tem que ir em festivais de cinema italiano, às vezes quando o cinema funcionava, né? Pra gente poder ver um pouco os filmes da Itália, né? E está disponível na Netflix. Eu estou aqui priorizando as produções que são mais fáceis de você ver. É só ligar o Netflix, vai ver lá. É só ligar a Amazon, vai ver lá, entendeu? É só ligar a Disney, vai ver lá, entendeu? Então, são produções mais fáceis de você encontrar. Por isso que eu estou pegando essas primeiro, entendeu? Aí as mais inacessíveis, depois, se a gente tiver um tempo, a gente conversa também, até cerimônia de premiação. Ou se elas ficarem acessíveis depois da cerimônia de premiação também, eu também vou lá, faço um vídeo aqui, boto para vocês, tá? Mas o negócio aqui é falar de cinema, é falar de cultura. Eu sei que é um site de ficção científica, que é um canal de ficção científica, que tem essa coisa mais de falar de Jornada nas Estrelas, do mundo pop, nerd. Mas é interessante a gente também, às vezes, falar um pouco dessas coisas e o Oscar é uma oportunidade muito boa para isso. Tá certo, gente? Vou ficando por aqui, desejando a vida longa e próspera. Esse texto, como sempre, vai estar lá na Batata Espacial, tá? E não deixem de se inscrever no canal do Diário do Capitão, curtir, compartilhar, comentar, que essa ajuda de vocês sempre é muito bem-vinda, tá bom? Um abração, fui e até a próxima.